galera, massa! Hoje eu quero comentar com você uma outra questão da Unicamp que trabalha com uma análise bem bacana e clássica de progressão geométrica, é uma questão bem tradicional, então vale para recordar esses princípios. Para você que está estudando Federal do Paraná, é uma questão boa para você recordar alguns assuntos envolvendo progressão geométrica. Qual era a questão? Era a questão de número 30, dá só uma olhada o que dizia essa questão. Seja x um número real tal que os primeiros três termos de uma progressão geométrica infinita são 1, 2x, menos 3x, mais 1, nesta ordem. Sabendo que todos os termos da progressão são positivos, a soma de todos eles é igual a... Bom, quando ele fala para você a soma de todos eles é igual a, galera, na boa, preste bastante atenção aqui. Nós vamos analisar esses três primeiros termos, lembrando de propriedades de PG. Então começamos aqui a brincadeira. Questão de número 30, temos uma progressão geométrica, onde a sequência é dada por 1, primeiro termo que aparece para você, depois você tem o segundo termo sendo dado por 2 vezes o x, e o próximo termo que é menos 3x mais 1. E é uma sequência infinita dada por uma progressão geométrica. Se é uma PG, qual é a propriedade que nós vamos aplicar? Um termo qualquer, com exceção dos extremos, o quadrado dele é sempre o anterior vezes o posterior. Bel, não entendi. Então dá só uma olhada. Um termo qualquer, com exceção dos extremos. Eu não posso olhar para o primeiro termo e nem para o terceiro, porque eu não sei o próximo. Então cabe o segundo. O segundo termo, quando você levar ele ao quadrado, ele tem que ser igual ao produto do anterior com o posterior. E aí você cria uma expressão para resolver e determinar o valor do x antes de efetivamente você responder a pergunta relacionada à soma dos infinitos termos. Então vamos lá? 2x, quando você pega e eleva ao quadrado, pelo fato de ser uma progressão geométrica, é igual ao anterior vezes o posterior, menos 3x mais 1. A partir desse momento, você cria a expressão 4x ao quadrado vezes 1 é ele mesmo, elemento neutro, já vou mandar a informação toda para o lado de cá, mais 3 vezes o x menos o número 1, isto é igual a zero. E qual é o detalhe da questão? Nós precisamos determinar o valor do x, para ter olhar, sequência numérica, PG, e saber o que fazer para responder a soma de seus infinitos termos. E o que vale lembrar? Bel, eu vou somar os infinitos termos de uma sequência numérica. Valor que converge, se aproxima, tem uma relação pronta para isso. Só que tem que lembrar que a razão da sua progressão geométrica tem que estar entre menos 1 e 1. Fora deste intervalo, essa soma infinita para você, ela não existe. Legal? Não converge, não tem um valor de convergência. Então tenta lembrar desse detalhe. Eu preciso que a razão esteja entre menos 1 e 1 para que eu consiga somar os infinitos termos de uma progressão geométrica. Legal? Então vamos lá. Feito isso, vamos para os valores do x. Fórmula de Bhaskara, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Não vou escrever aqui para você, mas a, coeficiente do x ao quadrado, b, coeficiente do x, c é o menos 1. Feito isso, delta será igual a 3 elevado ao quadrado, 9, menos 4 vezes o valor do a, que vale 4, vezes o valor do c, que vale menos 1. Então temos o delta sendo igual a 9. Menos com menos dá mais, 4, 4, 16, 9, 16, 25. Se esse é o delta, quais são os valores do x? Continua, você tem menos o valor do b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o valor do a. E aí você parte para essas informações. Continuamos, olhamos para a equação lá de cima. O x vai ser dado por menos o valor do b, vale 3, então fica menos 3. Mais ou menos raiz quadrada do delta, que vale 25, essa raiz quadrada vai dar 5. Dividido por 2 vezes o valor do a. O a vale 4, 2 vezes 4 se transforma em 8. Quais são os dois possíveis valores que nós vamos atribuir ao x? Então estão aqui os dois valores, o que eu vou chamar de x1 e x2. Bacana. Menos 3 mais 5 dividido por 8. Menos 3 mais 5 dá 2. Sobre 8, que se transforma em 1 quarto. Continuamos. Menos 3 com menos 5 se transforma em menos 8. Menos 8 dividido por 8. Resposta, menos 1. Lembra do que nós lemos na questão? Quando ele falou para você da sequência que foi atribuída ali, ele disse x é um número real, tal que os três primeiros termos de uma progressão geométrica infinita, bacana. E aí você lembrou da condição para você ter a soma dos elementos lá. Então, quando você olhou para o detalhe, o que acontece se o x for menos 1? Você tem menos 1, você tem aqui o menos 2,
E aí você já parte de um princípio que foge da soma dos infinitos termos. Porque a sequência formada pelo número 1 e a sequência formada pelo número menos 2, nós não temos, neste caso, a razão para você dentro do intervalo estabelecido para que a soma dos infinitos termos aconteça. Então, neste caso, o menos 1 não cabe para você nessa questão. Então, afirmamos, não convém. Neste caso, o x será assumido 1/4. E você fica na dúvida e diz, Bel, será que isso realmente vai acontecer? Dá uma olhada na sequência que você tem ali para apresentar para o cara. Você tem a sequência sendo dada por x é igual a 1/4. Então, o que acontecemos? Nós temos ali, primeiro termo sendo 1. Se o x é 1/4, o dobro de 1/4 se transforma em 1 sobre 2. É uma progressão geométrica que eu vou confiar na questão, já que este cara você já descartou. Então, se você parte do princípio aqui, nós temos o próximo valor tendo que ser 1/4, porque a razão é 1 sobre 2, e assim por diante você segue com a questão. Mas é legal você conferir às vezes, tá? Quando eu digo conferir às vezes, é trocar o x pelo valor indicado. Claro que quando você fez a troca, olha o que aconteceu. Menos 3, que multiplica 1/4, e este cara mais o número 1. Quando você fez o produto, menos 3/4 mais o número 1, você melhora essa expressão, isso vira para você 1/4. Pronto, está ali a confirmação do que nós já sabemos. Mas o ideal é você trabalhar com as substituições das expressões que são dadas, tá? Principalmente se você não tivesse já definido o menos 1 como já sendo um valor que não convém para a questão. Então, parte do princípio, faz as substituições, é o que eu indico na hora, para não correr o risco. Substitua, mas aqui com os dois primeiros, como eu sei que a progressão geométrica existe, porque ele perguntou para você a soma dos infinitos termos, e ela precisa existir para você poder efetuar essa soma, então significa que aqui eu já defini a minha razão sendo 1 sobre 2, multipliquei por 1 sobre 2 e gerei o próximo valor sem ter que fazer essa substituição. Mas volto a falar, deu treta? Faz a substituição do valor do x encontrado e faz a sua conta. Legal? Agora, o que nós temos que lembrar? Como que eu faço a soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica? A soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica é dado pelo primeiro termo da sequência, dividido por 1 menos a razão da sua sequência. Agora que eu sei o valor do x e já sei quem são os 3 primeiros termos da minha progressão, o que vale lembrar? Observação, o primeiro termo da sequência é o número 1 e a razão para você é um termo qualquer dividido pelo anterior. Qualquer termo da sequência dividido pelo anterior mostra para você a razão da PG. Neste caso não precisa, não há necessidade, porque os números são fáceis, você tem a razão sendo igual a 1 sobre 2. Com estes dois valores, basta você fazer a substituição no formulário da soma e você consegue concluir a questão. Legal? Então traz essa informação aqui para baixo e faz a devida substituição. Qual é a conclusão que nós vamos chegar? Você tem o número 1 dividido por 1 menos 1 sobre 2. E aqui eu paro um pouquinho. Sempre que você tiver que somar, isso é para você ganhar tempo, visão ninja. Sempre que você tiver que somar infinitos termos de uma progressão geométrica que a razão for igual a 1 sobre 2, sempre que eu estiver somando os infinitos termos de uma progressão geométrica onde a razão é igual a 1 sobre 2. Quanto vale esta soma? É sempre o dobro do primeiro termo. Por que eu parei? Porque na matemática básica você continua e chega à mesma conclusão que eu falei. Caso contrário, se a razão não for 1 sobre 2, a frase é mentirosa, tá? Então tome cuidado. Ah, Bel, então pera lá. Se a razão é 1 sobre 2, a soma dos infinitos é o dobro do primeiro, então se a razão for 1/3, a soma será o triplo do primeiro? Não, essa frase está errada, tá, gente? Cuidado. Essa é uma ideia, uma condição que vale só para a razão igual a 1 sobre 2. E soma infinita de termos de uma PG. Então, neste caso, eu já sei que a soma vai ser o dobro do primeiro, como o primeiro vale 1, o dobro de 1 vale 2, mas qualquer treta vem para o formulário. Então, neste caso, soma dos infinitos termos, 1. 1 menos a metade é a metade. Divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 1 vezes 2, olha a conclusão que nós chegamos, 2. Então, a soma dos infinitos termos dessa progressão geométrica é igual a 2. Bacana? Então eu espero ter te ajudado, espero que você tenha recordado todos esses detalhes. Beijo, espero você no próximo vídeo. Não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe e dá uma curtida aí, galera. Valeu, beijos, fui!